Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. Muito bem, amados, eu quero convidar a todos vocês a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da série Sinais Evidentes de Apostasia dos Últimos Dias. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 11. Leia conosco em o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ai deles, porque precipitaram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Sabemos, queridos, que esta epístola de Judas, ela trata sobre a apostasia. Ela nos fala sobre homens ou sobre certos indivíduos, conforme o versículo 4, que se introduziram com dissimulação na igreja. Homens que, desviados da fé, fizeram também muitos filhos de Deus se desviarem do reto caminho da verdade de Deus revelada em sua palavra. Então, quando Judas fala sobre esses homens, ele vai mostrando características e apontando quais os erros que esses homens cometeram. E quando então chega aqui no versículo 11, Judas compara esses homens apóstatas a Caim, a Balaão e a Coré. Quando fala de Caim, diz que eles seguiram o mesmo caminho de Caim, e fala também daqueles que seguiram a revolta de Coré. Mas eu quero chamar a atenção de todos vocês, que é o tema da mensagem desta manhã, quando fala, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Ora, falando sobre a apostasia nos últimos dias, Judas nos diz então que muitos apóstatas e homens desviados da fé, eles caíram no mesmo erro de Balaão, e isso porque eles são movidos por ganância. E talvez alguém nos pergunte, ora, qual foi o erro de Balaão? Afinal, para que assim nós possamos identificar este mesmo erro presente em nossa era, basta que nós leamos os capítulos 22, 23, 24, 25 do livro de Números, e lá nós vamos encontrar todo o relato a respeito deste homem que era um profeta, chamado o profeta que falava com Deus e que falava e o via de olhos abertos. Agora eu te pergunto, imagine um homem chamado profeta naquele tempo do Antigo Testamento, que recebeu uma proposta, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz que o rei dos Moabitas, Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele sabia que só era possível vencer o povo de Israel se este perdesse a bênção de Deus. E a Bíblia diz que Balaão, por uma, duas, três vezes, tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não lhe permitiu, Deus não deixou que ele o fizesse com as suas palavras, uma vez que da sua boca só saía palavras de bênçãos. Todavia, diz a Bíblia, que Balaão tinha no coração uma ganância, porque quando Balaque lhe contratou, ofereceu uma grande soma de dinheiro, em ouro, prata e vestes festivais, vestes de festas. E diz a Bíblia então que Balaque queria muito ganhar aquele dinheiro, mas não podia fazê-lo mediante o amaldiçoar o povo de Israel. Foi aí então que Balaão teve uma ideia, ele teve uma estratégia. Leia comigo qual foi a ideia de Balaão, qual foi a estratégia de Balaão. Livro de Números, capítulo 31, versículo 16, nos traz esta revelação sobre este plano que Balaão projetou para fazer pecar o povo de Israel. Capítulo 31 do livro de Números, versículo 16, que nos diz assim: Eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Balaão pensou, ora, se eu não posso amaldiçoar com a minha voz o povo de Israel, então eu tenho que bolar um plano. O que eu não posso
é perder a grana, é perder esta grande soma de dinheiro que Balaque, rei dos Moabitas, está me oferecendo. Então Balaão pensou: se eu conseguir levar o povo de Israel a pecar contra Deus, é certo que eles perderão a bênção do Senhor, e Balaque então facilmente vencerá a Israel numa guerra. E então diz a Bíblia que Balaão, está aqui no capítulo 31 de Números, versículo 16, ele aconselhou que Balaque enviasse a Israel as mulheres mais belas que ele possuía para fazer pecar o povo de Israel. Balaque mandou essas mulheres que foram lá e seduziram os filhos de Israel e os trouxeram para a sua terra, e ali os fizeram adorar ídolos e a se prostituírem, e assim perderam a bênção de Deus. E aqui nós temos então dois lados muito claramente revelados. Por um lado nós temos a ganância de Balaão, a ganância de, querendo ganhar o dinheiro, bolou um plano de fazer o povo de Israel pecar. E por outro lado, Balaão tocou na cobiça e na tendência pecaminosa do coração dos filhos de Israel, que foram seduzidos e atraídos pelas mulheres. E assim o povo de Israel pecou e perdeu a bênção de Deus. E talvez alguém nos pergunte: ora, em que consiste em tudo isso o erro de Balaão, visto como apostasia nos dias em que nós vivemos? Ora, a apostasia é claramente indicada, o erro de Balaão é claramente indicado pelo fato de ele desenvolver ministério visando lucro, visando dinheiro. Ora, sendo ele um profeta, ele deveria, no mínimo, levar o povo de Deus a conhecer a Deus e se relacionar com o Senhor à maneira da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus em sua palavra. Mas não, Balaão, ele preferiu fazer errar o povo de Deus porque ele queria dinheiro, porque ele queria a grande soma de dinheiro que Balaque lhe ofereceu. E por outro lado, o povo de Israel se deixou seduzir porque eles tinham também no coração uma ganância. Ora, queridos, nos dias de hoje, eu quero convidar a vocês a refletirem comigo o quanto que esse erro de Balaão está presente no meio do povo de Deus, porque nós vemos muitas vezes alguns homens de Deus fazerem da vida ministerial, fazerem da palavra de Deus comércio, oferecerem cura e oferecerem bênçãos em troca de dinheiro. Tragam dinheiro, tragam ofertas, quanto maior a bênção de Deus, para que então o povo seja abençoado. E assim, já não se pode ver muitas vezes, nos dias de hoje, não se pode separar o que é a bênção do Deus eterno, do Deus gracioso, do Deus que é misericordioso, com a vida financeira das pessoas. Na verdade, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, a Bíblia diz então que muitos pensam que a piedade, que a vida cristã é fonte de lucro. Nisto consiste a apostasia que nós estamos tratando hoje. Não é sem razão que o tema dessa mensagem é laço de iniquidade. Nós podemos citar para vocês dois exemplos clássicos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, como que muitas vezes homens de Deus, mesmo sendo de Deus, eles caem nessa cilada e nessa tentação e acabam se corrompendo por causa do dinheiro. No Antigo Testamento nós temos, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, o caso de um homem chamado Geazi. Diz a Bíblia que Naamã, que era um grande general de um exército da Síria, era leproso, e então ele buscou o homem de Deus, Eliseu, com o fim de ser curado. Diz a Bíblia que Eliseu falou: olha, vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e então tu ficarás curado. Diz a palavra de Deus que, tendo Naamã mergulhado 7 vezes, ficou limpo da sua lepra. E então Naamã voltou ao profeta Eliseu, trazendo a ele presentes, trazendo a ele ouro e prata e vestes. Mas diz a Bíblia que o homem de Deus, Eliseu, porque de fato era um homem de Deus, porque de fato tinha um coração voltado para Deus e para a verdade, ele rejeitou aqueles presentes de Naamã. Não que não pudesse receber alguma oferta, mas ele não recebeu como forma de pagamento da bênção que Deus lhe havia dado. Ora,
Eliseu recebeu de graça o dom de Deus. Eliseu recebeu de graça o dom de poder curar aquele homem, e então ele não poderia, em troca, receber nenhum benefício para si mesmo. Mas a Bíblia diz que Eliseu tinha um discípulo, tinha um servo chamado Geazi, que ficou incomodado com aquilo. E então, quando Naamã foi embora, diz a Bíblia que Geazi correu atrás de Naamã e, inventando uma mentira, falou assim: olha, o nosso Senhor disse que você deve mandar para ele os presentes, porque há 2 discípulos dele que estão precisando desses talentos de prata e dessas vestes. E então diz a Bíblia que Geazi tomou aqueles presentes e escondeu na sua casa. Qual foi o resultado? Eliseu, chamando Geazi, falou: de onde vens, Geazi? Geazi disse: não, o teu moço não foi a lugar algum. Ele falou assim: foi sim, porque o meu espírito foi contigo quando tu tomaste de Naamã os seus presentes. E diz a Bíblia que naquele momento a lepra de Naamã recaiu sobre ele e sobre toda a sua descendência. Amados, olhando para a Escritura Sagrada, nós temos exemplos vívidos e claros, como este de Geazi, de alguém que amou o prêmio da injustiça, alguém que amou o dinheiro acima da verdade de Deus, e então, em troca das bênçãos de Deus, cobrava dinheiro. Será que isso é lícito nos dias de hoje? Quantos Eliseus existem nos dias de hoje que abençoam as pessoas, mas que não recebem deles soma alguma como forma de pagamento, que não exige retribuição, que não cobra retribuição financeira? Agora eu pergunto, e quantos Geazis não existem nos dias de hoje? Haja vista que Geazi é símbolo daqueles que trabalham para Deus e que ministram a bênção de Deus, mas que cobram em retribuição dinheiro para que seja então paga aquela bênção. Este é um exemplo clássico do Antigo Testamento. Agora, abra comigo a Bíblia no livro de Atos e veja um exemplo no Novo Testamento, típico daqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro. Veja, Atos, capítulo 8, nós encontramos aqui o caso de um homem chamado Simão, o mágico. Veja os versículos 9 em diante. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Vejam, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então, por um lado, olhem, um homem mágico, é certo que ele não é cristão, mas um homem que fazia magia, que enganava as pessoas e que o povo dizia que ele era o poder de Deus. Então a Escritura continua dizendo que porque muitos se convertiam a Jesus Cristo naquele tempo, é como se ele fosse esse mágico perdendo os seus clientes, de sorte que ele se viu desprovido daqueles que davam, que favoreciam a ele com o seu dinheiro, de maneira que o próprio Simão veio então a se converter e veio então a abraçar a fé. É o que diz o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe. Um homem que outrora ganhava vida com suas magias, com suas adivinhações, agora se converte ao Senhor. O que será que essa história vai nos trazer? Leia comigo o que acontece a partir do versículo 18 do capítulo 8 do livro de Atos. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele viu que Pedro e João tinham a unção de Deus. A unção de Deus estava sobre Pedro. E então, quando esse ex-mágico viu que ele tinha a possibilidade de também possuir a mesma unção, fez uma proposta, falou: Pedro, olha, você tem a unção, Pedro, e eu tenho dinheiro, eu posso te pagar e você pode então me dar em retribuição esta unção.
Irmãos, parece uma coisa legal, uma coisa boa, porque assim haveria dinheiro no ministério e haveria a multiplicação da unção de Deus. Que coisa fantástica! Será que é assim que a Bíblia considera? Será que, como é que os homens chamados de Deus nos dias de hoje veem esta questão? Será que existem pessoas que precipitaram-se no mesmo erro de Balaão, que cometem o mesmo erro de Balaão, que movidos por ganância, fazem do ministério, fazem da vida ministerial fonte de lucro, vendendo unção, vendendo manto, vendendo a dinheiro aquilo que supostamente Deus lhe concedeu de graça? Queridos, como é que eu posso vender a vocês uma unção que Deus me deu a troco do dinheiro, que é, inclusive, fonte de tantas contendas e misérias deste mundo? Como o próprio Jesus chama o dinheiro de riquezas de origem iníquas, como está lá no livro de Lucas, no capítulo 16. Será que Pedro, à semelhança de muitos dos dias de hoje, tem essa ideia, tem a concepção e tem esse conceito de que é lícito vender a unção em troca de dinheiro? Que é lícito vender as bênçãos de Deus? Como alguém em algum tempo disse: olha, Deus me revelou, Deus me mostrou que haveria uma grande crise financeira no mundo. E então, como profeta, ele veio avisar o povo de Deus que deveria se preparar para a grande crise. E então, pensando eu que ele levaria todos a orarem, clamando a Deus por misericórdia, não. Pediu oferta de R$900 para se livrarem da grande maldição da crise econômica mundial. Onde na Escritura, eu te pergunto, meu irmão, a Bíblia nos ensina tal procedimento? Na verdade, a Bíblia fala de tais procedimentos, mas fala que foram homens desviados da verdade que deste modo procederam. Veja o que Pedro tem a nos dizer e o que Pedro disse a esse Simão que queria comprar a bênção de Deus por dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20, temos a resposta de Pedro que nos diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ah, amados, o quanto que a igreja de Jesus precisa de homens sérios, que não amem ao dinheiro mais que a verdade, que não amem ao dinheiro mais que ao Senhor, que coloquem Deus em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar, e que procedam com tal coração como foi o apóstolo Pedro, como fez o apóstolo Pedro, dizendo: a unção de Deus não pode ser vendida, o dom de Deus não pode ser vendido, Deus não se deixa comprar, Deus não se deixa barganhar. Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir o dom de Deus por intermédio do dinheiro. E diz mais no 21, não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui está uma grande verdade. Atenção, todas as pessoas, todos os pregadores, todos os pastores, todos os apóstolos que pensam, que entendem e que praticam esta barganha, bênção de Deus e dinheiro, não tem lugar no ministério de Deus. Possa ser que tenha lugar nos ministérios dos homens, que os homens criam para si, mas a Bíblia é clara: não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Deus precisa de homens que tenham o coração reto. Não é sem razão que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele ensina claramente, quando ele envia ali os apóstolos, quando ele envia depois os 70, quando ele envia os seus homens dons, os seus ministros para pregar, para curar, para expulsar demônios, para batizar, então Jesus fala: olha, recebei de graça os dons, de graça vocês deverão dá-los. De graça recebei, de graça dai. Isso é um mandamento. Não se pode prometer bênçãos às pessoas em troca do que ela pode trazer financeiramente falando. A Bíblia, ela é contra esse procedimento, e isto é um sinal evidente de apostasia
nos nossos dias e está patente para quantos queiram ver. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Pedro. Acompanhe na leitura desse texto, para que você então possa verificar como que a Bíblia reprova tal atitude. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, preste atenção, não são poucos, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E o versículo 3, então, traz uma chave muito grande para o entendimento dessas pessoas, e diz: também movidos por avareza. Veja a escritura: também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Está aí, meu querido, quão clara é a palavra de Deus. Movidos por avareza farão comércio de vós, ou seja, farão comércio da igreja, vão industrializar a igreja com almas humanas, a matéria-prima, pessoas, a fé ingênua de pessoas que não entenderam o evangelho, que não conhecem o evangelho e que se deixam persuadir por palavras fictícias, palavras vazias, palavras que parecem de fato trazer a verdade de Deus, porque eles o fazem em um nome de Jesus. Mas não se esqueçam do que diz Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome, e o Senhor então lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Leia comigo mais um texto rapidamente, aqui no livro de Tito, e com esse texto nós encerramos essa mensagem. Tito capítulo 1, versículos 10 em diante. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É para fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, homens que ensinam o que não devem. E por que assim o fazem? Porque são ignorantes? Não, por torpe ganância. O laço de iniquidade, o prêmio da sua própria cobiça, é o grande sinal de apostasia dos dias de hoje. Tenham todos vocês um bom sábado, aguardo por vocês na conferência, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.